Ei, gente, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje nós vamos discutir 8 áreas do conhecimento infalíveis ou não para sua redação. Bom, por que o não, Giovana? Você não devia fazer uma propaganda, né, bem mais segura pra gente? Não, gente, na verdade, não é uma área do conhecimento que vai tornar a sua redação infalível. Por quê? Porque tudo depende da sua articulação da área do conhecimento. A área do conhecimento no Enem, ela precisa, antes de tudo, ser legitimada, pertinente ao tema e principalmente articulada, e muito bem articulada. Então, você pode citar um filme, uma música, um personagem de alguma série, de algum filme e articulá-lo de forma muito boa na sua redação e conseguir alcançar os tão sonhados, 200 pontos na competência e com as outras notas das outras competências alcançar a nota 1000 na redação, que é o nosso alvo. Porém, antes de mais nada, a gente precisa entender como articular as áreas do conhecimento que nós temos feito durante o nosso curso. Bom, mas existem algumas áreas do conhecimento que elas são mais flexíveis, que elas se encaixam muito bem em vários temas, e é sobre isso que a gente vai falar hoje no nosso vídeo. Nós vamos falar então sobre 8 áreas do conhecimento muito flexíveis, muito bem articuladas a vários temas, porque elas analisam problemas extremamente comuns a vários temas sociais que possivelmente podem vir a ser cobrados no Enem. Então vamos começar. Primeira área do conhecimento, que é a minha preferida, para quem já é meu aluno já sabe disso, que é o artigo 3º da Constituição Federal. O artigo 3º da Constituição Federal, ele estipula quais são os objetivos da República para construir a nossa sociedade brasileira. Então você pode nortear isso aos vários temas, porque os temas eles têm a ver com a sociedade brasileira. E a partir desses objetivos você pode pensar, bom, esse tema provavelmente tem a ver com algum problema social. Será que esse tema ele está em choque, ele está em conflito com algum dos objetivos propostos no artigo 3º? Então vamos pensar quais são esses objetivos. Uma sociedade justa, uma sociedade igualitária, uma sociedade livre e uma sociedade solidária. Além disso, é um objetivo da República o desenvolvimento nacional, é um objetivo da República o bem de todos, sem nenhum tipo de discriminação. Então você pensa, esse tema, ele está em conflito com algum dos objetivos básicos do artigo 3º? Então, o artigo 3º é um ótimo repertório para você trazer na sua redação. Uma outra área do conhecimento, outro repertório muito bacana, é um livro chamado Cidadão de Papel, de um autor, um jornalista brasileiro chamado Gilberto de Maistem. Ele também é muito interessante porque ele dialoga com essa ideia da legislação e da Constituição. Por quê? Segundo o autor de Maistem, existem alguns direitos que eles estão limitados ao papel, eles estão limitados à teoria, porque eles não são vivenciados pela sociedade. Então você também consegue articular muito bem a vários temas, porque existem vários temas que trazem problemas que já são trabalhados em algumas legislações. Por exemplo, ano passado, a democratização do acesso ao cinema, o direito do cidadão à cultura ou ao lazer, não sei como você vê o cinema, se você acha que o cinema tem mais a ver com cultura, mais a ver com lazer, o direito de lazer e o direito à cultura, o direito ao lazer e o direito à cultura já são garantidos pela legislação, pela Constituição. Então, como eles não são vivenciados, nós temos uma cidadania que se limita ao papel. Beleza? Então é uma forma de você trazer essas questões também para a sua redação. Tá joia? Olha, outra área do conhecimento também muito interessante para você trazer, a nossa terceira área do conhecimento, é você falar sobre a banalidade do mal, da Hannah Arendt. Por quê? A banalidade do mal, segundo a nossa autora filósofa alemã Hannah Arendt, é um problema muito comum na sociedade, quando as pessoas elas estão tão acostumadas com alguma atitude nociva à sociedade, uma atitude ruim, como por exemplo a corrupção, que elas começam a naturalizar esse problema. Elas começam a ver esse problema como algo comum, como algo corriqueiro. Então elas banalizam, elas naturalizam isso e não veem mais como um problema. Parece que vira algo cultural, vira algo inerente à sociedade. Então você também pode trazer isso na sua redação, que pode ser muito interessante, uma área do conhecimento muito frutífera para o seu texto.
A quarta área do conhecimento, muito interessante que você pode trazer também, é do sociólogo Zygmunt Bauman, né? Você já deve ter ouvido falar, né, quando ele diz que hoje tudo é líquido, tudo é fluido. Bom, ele fala muitas coisas bacanas, mas eu gostaria de pontuar duas. Primeiro, né, ele diz que na nossa sociedade, como tudo é líquido, tudo também é muito individualizado, nós somos extremamente individualistas, ou seja, nós priorizamos as nossas vontades, os nossos desejos, nós sempre estamos nos priorizando em detrimento do outro, e para ele essa é a principal característica da pós-modernidade, com hífen, hein? Pós-modernidade. E além disso, ele também afirma que quando as instituições, pode ser qualquer tipo de instituição, pode ser, por exemplo, a família, o Estado, a escola, a igreja. Quando alguma instituição ela não cumpre seu papel, não cumpre sua função, ela se torna, abre aspas, uma instituição zumbi. Ou seja, ela continua existindo, mas ela não cumpre o seu papel, ela não cumpre sua função. Então ela se torna uma instituição zumbi. Então, caso você queira responsabilizar, né, alguma instituição, mas dizendo que ela não cumpre o seu papel, você pode aí resgatar essa teoria do Bauman, esse conceito do Bauman, certo? A nossa quinta área do conhecimento tem a ver com Immanuel Kant, né? Immanuel Kant. É muito interessante porque ele também fala várias coisas muito bacanas, muito flexíveis, muito bem articuladas aos nossos temas. Ele tem uma frase extremamente clássica, né, que o homem não é nada além do que a educação faz dele. Você pode trazer essa citação para falar, por exemplo, que o homem é resultado do seu processo educacional. Então o homem ele é resultado daquilo que ele aprendeu. Sejam coisas boas ou sejam coisas ruins, mas principalmente para demonstrar o valor e a potencialidade da educação, a potencialidade das informações. Então, isso é muito bacana para você trazer na sua redação para falar, né, de como é bom, como é frutífero informar, educar, trazer aí possibilidades a mais, falar das possibilidades que a educação tem na vida do ser humano. O Kant também fala sobre a maioridade e a minoridade do ser humano. O que é isso, né? Ele critica muito a nossa sociedade porque, segundo ele, nós somos ainda, né, menores de idade na questão do pensamento, a questão da minoridade, porque nós somos extremamente manipuláveis, nós não temos senso crítico, nós não conseguimos pensar por nós mesmos. Essa área do conhecimento esteve muito presente no tema da manipulação do usuário pelo controle de dados na internet, mas você também pode resgatá-la em outros temas para falar sobre essa questão da manipulação e da falta de senso crítico. Bom, a sexta área do conhecimento é a Sociedade do Cansaço. É um livro de um autor sul-coreano chamado Byung-Chul Han. Muito boa essa área do conhecimento. Ele fala especialmente da nossa sociedade atual, que é a sociedade do cansaço, porque nós valorizamos esse cansaço, essa exaustão, porque esse cansaço é sinônimo de produtividade. Esse cansaço é sinônimo de que nós estamos produzindo, nós estamos nos desenvolvendo, nós estamos sempre trabalhando, mas ele faz isso com um olhar muito crítico, viu? Porque ele diz que essa sociedade do desempenho, né, é um conceito que ele traz, ela é nociva. Que hoje em dia nós não trabalhamos mais para patrões, nós somos os nossos próprios patrões e nós impomos a nós mesmos limites impossíveis de serem alcançados, certo? Então é uma crítica que ele faz a essa sociedade. Você consegue articular isso também em vários temas, como por exemplo a automedicação. Muitas pessoas se automedicam para poder aumentar a produtividade, fruto dessa influência da sociedade do cansaço. E para finalizar, a nossa oitava área do conhecimento tem muito a ver com isso, que é a influência do meio. Alguém que falou muito sobre isso foi o sociólogo Émile Durkheim. Ele fala que nós somos extremamente influenciados pelo meio social em que vivemos, independente da época, mas ele fala muito também sobre dois mecanismos de socialização e que possuem grande influência na nossa formação. A família, que é o primeiro mecanismo de socialização, e a escola, o nosso segundo mecanismo de socialização. Você pode usar esses dois na sua redação, tanto para poder falar da influência positiva quanto da influência negativa. Nas nossas famílias,
nós aprendemos valores maravilhosos, mas também nós podemos aprender ali alguns preconceitos, nós podemos aprender ali coisas que nós devemos desconstruir, assim como a escola. Então, na escola, por exemplo, nós aprendemos coisas muito valiosas, mas também pode ser um ambiente que possui violência, como a questão do bullying. Então, fiquem atentos a essas 8 áreas do conhecimento, porque elas podem ser articuladas em vários temas, mas isso tudo, gente, não adianta nada decorar. Você precisa aprender a usar, você precisa escrever redações e você precisa, olha, casar muito bem com as suas ideias. Espero que esse vídeo tenha sido muito proveitoso para você e não se esqueça de curtir esse vídeo e compartilhar com seus amigos. Um grande abraço e bom trabalho!